Olá, seja bem-vindo ao podcast Dicas da Construção. Meu nome é Juarez Cavaleira. O nosso podcast ele é voltado à construção civil. Nós trabalhamos desde a aquisição do terreno, passando por todas as etapas da obra até a entrega da chave na mão do cliente. Como vocês viram no episódio anterior, estivemos com o senhor Jeremias Rodrigues, corretor de imóvel de alto padrão. Hoje estaremos recebendo a advogada especialista em direito imobiliário, a doutora Renata Matos. Bem-vinda, dona Renata. Boa noite, Juarez, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao convite. Acho que você está fazendo um serviço maravilhoso para que as pessoas possam ter conhecimento de maneira descomplicada, de maneira simples e chamando profissionais da área da construção civil, que são afetos ao direito imobiliário como de forma geral. E eu agradeço muito, sou particularmente uma ouvinte assídua de podcast. Eu amo podcast. Eu acho que é uma ferramenta que você pode ouvir no trabalho, indo para o trabalho, indo ver um cliente, na obra, em qualquer tipo de lugar. Então, eu parabenizo e com certeza o seu podcast vai estar nas minhas listas dos mais ouvidos. Obrigado. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre sua história pra gente e depois logo como que você entrou para a área de direito, como foi para escolher a especialização de direitos imobiliários. Muito legal a pergunta. Eu sempre, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia se eu queria direito, o que eu queria. Sim. Me apaixonei por direito, na verdade, quando eu fui ver um júri popular. Que legal. É teatro puro aquilo, só que com vidas de verdade, com contexto fático de verdade. Certo. Mas aquilo me encantou, então eu falei, meu avô sempre quis fazer direito, né? Meu avô foi um pai para mim, assim, no sentido de que ele, nossa, era a luz da minha vida. Ele faleceu antes de eu me formar, mas ele sempre quis fazer direito. Ele foi aquele juiz que ainda não precisava de concurso, era um juiz leigo que chamava. Ele foi presidente da Associação Brasileira dos Bancários. Então, assim, ele sempre quis se envolver com leis e sempre quis atuar na área do direito. Perfeito. Tanto é que ele tinha até um anel, que hoje eu tenho meu anel de direito, parecido com o meu, mas ele não conseguiu, por conta dos nascimentos dos filhos, ele não conseguiu terminar a faculdade. Sim. E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça, mas quando eu vi o júri, eu falei, é isso que eu quero. Ai, que legal. Aí eu queria fazer júri, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas aí eu comecei a faculdade, as matérias que começaram a me interessar mais não eram a de direito penal, que é o júri popular, né? O júri são crimes dolosos contra a vida, ou seja, crimes que as pessoas fizeram intencionalmente, tentaram ou mataram alguém. Certo. Então, não tinha nada a ver. As matérias que eu gostava não tinham nada a ver com as matérias que eu achava que eu iria gostar, né? Direito penal, processo penal. E aí terminou a faculdade. Antes de terminar na faculdade, na verdade, eu fiz estágio na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Prestei concurso e fiz. E aí eu falei, gente, direito tributário, que eu não entendia na faculdade, para mim era um direito... Eu não conseguia entender a lógica, a prática daquilo. Certo. Era tudo muito complicado, porém não tinha aplicabilidade prática. Ninguém me falava quais eram as acepções, como eu poderia utilizar aquilo. O direito tributário é muito difícil porque é feito para o cidadão não entender. Sim. É justamente feito para que a gente não entenda isso. Não, mas é feito para que a gente não entenda, para que a gente pague sem perguntar muito. Sim. Né? A maioria das vezes, quando a gente paga, a gente não tem certeza que aquela alíquota está certa, que aquele tributo está certo, que foi gerado da maneira correta. Sim. E nem sempre foi, mas como a gente não entende, o Código Tributário Nacional nos é afastado e a gente cumpre do jeito que a gente imagina que o ente público nos fala. Sim. Né? Mas aí eu me apaixonei por direito tributário. Eu falei, eu quero me formar e eu quero fazer isso, porque eu comecei a ver na prática como as coisas funcionavam. Como Legal. Uma dívida ativa nascia, como um processo de execução fiscal, que é o processo pelo qual a Fazenda Municipal, Estadual ou Federal cobra os seus contribuintes devedores, Sim. como ele nascia esse processo. E eu achei fantástico. Então, acabei por
falar, vou fazer direito tributário quando me formar, vou fazer uma pós. E assim foi feito. Eu saí, eu fui convidada para... Quando eu saí, eu já saí... eu já tinha passado na ordem. Eu fui acho que foi a primeira a primeira possibilidade de fazer o exame da ordem no último ano. Antes não podia. Você tinha que terminar. E no meu curso, eu acho que foi o primeiro que pôde fazer no último ano. Entendi. E aí eu fiz, passei, graças a Deus. Eu também acho que se eu não passasse de primeira, eu não passava nunca mais. Porque é um exame muito... Ele não é difícil, mas ele é muito exaustivo, é muito estressante. Você fica com muita expectativa de que aquilo dê certo. Então, às vezes, o nervosismo atrapalha. Sim, sim. E aí, eu acabei passei. O meu professor, eu passei em Direito Constitucional, né? A gente faz a primeira fase com diversos temas de direitos, de todos os direitos. E a segunda fase, você escolhe qual é a área do direito que você quer focar. E aí, eu quis Direito Constitucional. Eu sempre gostei de Direito Constitucional. E passei. Aí, meu professor, o Marcelo Galante, ele me chamou para fazer a monitoria, que seria ajudá-lo a dar a aula de segunda fase da OAB em Direito Constitucional. E aí, ele já me deixou uns temas, eu dava aula de alguns temas para os alunos. A gente foi para o Rio de Janeiro gravar. Foi minha primeira experiência com gravação e tal. E foi desastrosa. Eu tive que gravar umas 15 vezes para sair certo. Porque você se vê na tela e isso é bem difícil. Mas, enfim, aí eu falei, nossa, a docência é uma coisa que eu gosto, que eu quero. O Marcelo Galante é um monstro de professor, assim, fantástico na área de Direito Constitucional. E aí, fiquei um pouco e acabei começando a atuar direito tributário lá em São José. Fui contratada lá em São José e comecei com direito tributário, achava que era aquilo. E minha mãe é corretora de imóveis. Olha que legal. A Kika Jardim. Ela é conhecida no Vale, foi diretora da Edson Derrick Imóveis em Pinda. Hoje trabalha na Movai Imóveis, que é uma imobiliária de alto padrão em São José dos Campos, na diretoria. E ela começava a ter dúvidas de direito imobiliário e me perguntar, e eu não tinha a expertise, eu não tinha estudado. O direito é um campo gigantesco. Sim. Tem áreas que você entende muito, tem áreas que você não entende absolutamente nada. Você foca, é que nem médico, né? Sim. E aí, eu não sabia, comecei a pesquisar e eu falava, não, mas não quero. Quando eu comecei a realmente estudar, porque foi um caso que ela me mandou, aquilo me encantou de uma forma. Eu falei, gente, que direito é esse que você não tem na faculdade? Você não tem, né? Entendi. Na faculdade você não tem aula de direito imobiliário. Tem direito civil, mas o direito imobiliário não tem. E aí eu falei, meu Deus, que direito é esse que a gente não aprende? E aí comecei a pesquisar tudo, a comprar livro, doutrina, a ouvir vários podcasts sobre direito imobiliário. Aí falei, eu quero fazer uma pós-graduação nisso para ver se eu gosto mesmo. Aí eu fui para a Escola Paulista de Direito, em São Paulo, que é uma escola que eu gosto muito, e fiz pós-graduação lá. E aí eu me apaixonei. E aí eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Sim. Foi amor à primeira vista mesmo, a partir do momento que... É tão interessante o direito imobiliário, porque é tudo, são as relações do dia a dia, só que você sabe norteá-las pelo direito. E isso, essa simplicidade me encantou. Só que ela é uma simplicidade dentro de uma complexidade gigante, que é toda a área do direito imobiliário. E aqui estou, até hoje, formada, graças a Deus, 10 anos de estrada aí, e hoje atuo na consultoria, principalmente eu atuo com a consultoria de imobiliárias. Que legal. Aí eu faço a consultoria de venda, locação, faço treinamento dos corretores para ajudar com que os corretores eles saibam diferenciar determinadas situações, tá? E basicamente é isso. Eu atuo com várias imobiliárias hoje do Vale do Paraíba. E hoje a minha ideia é continuar só com esse consultivo de imobiliárias e alguns planejamentos tributários que eu ainda tenho de algumas empresas. Que legal. Você chegou a falar a importância do direito imobiliário, de ter uma pessoa especializada para cuidar disso. Te confesso que eu tenho muita dúvida e acredito que as pessoas que estão nos assistindo também têm essa dúvida, porque... pra gente é novo, né? Porque um exemplo assim, as pessoas que compram casa assim, de um valor que não seja tipo assim, tão exorbitante, eu acho que ele nem tem conhecimento que tem esse profissional, né? Exatamente. E aí é que tá o erro.
todo mundo que vai adquirir um imóvel necessariamente precisaria consultar um advogado. Porque o imóvel é um bem tão precioso. No Brasil, a gente fala... Quando a gente vai adquirir um imóvel, a maioria da população que adquire é o primeiro imóvel. Isso. É aquele imóvel sonho da casa própria. Você planejou, batalhou, você despendeu tanto dinheiro, energia de trabalho, momentos que você se privou da sua família. E aí, aquele momento, não importa o valor, é o valor que você pode. Sim. E aí, depois, esse sonho pode virar um pesadelo, se você não for devidamente instruído. Muitas vezes, os contratos, tanto os contratos particulares feitos por imobiliárias ou contratos feitos por loteadoras, por incorporadoras, são contratos que têm previsões ilegais ou previsões que devem ser afastadas, mas a pessoa, na hora de comprar, ela está tão encantada, ela está tão imersa nesse mundo do eu quero a minha casa, o sonho eu quero ter a casa própria, que ela só quer assinar e pegar chaves, né? Sim. Então, esse cuidado é muito importante. Sabe por que eu cheguei nesse comentário? Porque eu lembro que isso chegou a acontecer até na minha família. A pessoa viu que tinha um imóvel e ele estava num valor acessível, era uma big de uma casa. Não chegava a ser alto padrão, mas era uma big de uma casa. Fez tudo, só que fez a compra, fez o depósito de dinheiro, depois viu que a documentação estava tudo enrolada e essa casa não poderia ser vendida, porque parece que tinha irmãos que tinham falecido e já estava vindo de gerações. Olha isso. E isso não estava podendo... E daí parece que tinha que fazer... eu não entendi. Parece que tinha que fazer a quitação dos irmãos, porque para depois os filhos atuais de um irmão que tinha acabado de falecer poder receber a casa. E eles venderam. Então, e olha o perigo disso, né? O que você está me falando, claro, eu não posso afirmar, mas me parece que é um contrato de cessão de direitos hereditários aí, ou seja, pessoas que querem ceder os direitos depois da morte de alguém, a pessoa quer ceder, só que aí vai fazer um contrato de compra e venda sem o mínimo conhecimento legal, e esse contrato não seria de compra e venda, seria de cessão de direitos, tem vários requisitos para que isso aconteça, e a pessoa acaba tendo um prejuízo, porque às vezes a cessão de direitos ela tem uma série de requisitos que se ela não for textualmente cumprida, você não consegue transferir o imóvel, você não vai conseguir escriturar e nem registrar esse imóvel em seu nome. Sim. Então, é o famoso, você comprou, você pagou, mas você não vai levar o imóvel porque não está dentro da forma correta para aquisição. Certo. Nesse caso, o que essa pessoa teria que fazer para não ter caído nessa pegadinha da emoção? Porque foi emoção, né? Exato. E assim, a emoção, ela rege nossas ações. Os humanos, eles são movidos pela emoção, por qualquer tipo, mas amor, ódio, felicidade, esperança, as emoções nos movem. Porém, quando a gente vai fazer negócios, né? Você também é do mundo dos negócios, a gente tem que deixar a emoção de lado, contratar um profissional habilitado e ele vai verificar. Hoje a gente tem um processo para compra e venda de imóveis que chama due diligence. O pessoal adora palavras, né, complicadas, mas simplesmente é uma diligência prévia. É a diligência prévia para verificação de documentos necessários para que aquele imóvel possa ser viabilizado. Eu costumo chamar, quando os clientes me procuram, de viabilidade da venda, né? É um relatório de viabilidade da venda. Então, o que eu faço? Primeira coisa que qualquer pessoa que quer comprar um imóvel precisa: ir lá no cartório de registro de imóveis e tirar a matrícula atualizada do imóvel com certidão de ônus. O que é isso? A matrícula do imóvel, ela é o RG do imóvel. Na verdade, ela é a certidão de nascimento do imóvel. Certo. Por quê? Lá vai estar contido todas as compras, as vendas, todas as onerações, que são todas as restrições que possam ter no imóvel, todas as averbações. Eu vou explicar melhor para você. Numa matrícula imobiliária, você vai ver quem foi o primeiro dono, quem foi o segundo dono, se existiu uma penhora, porque a pessoa está devendo e o imóvel foi penhorado, se existe uma alienação fiduciária, que é quando a gente faz o financiamento bancário e fica lá constando que a pessoa vai pagar em quanto tempo, aquilo é uma alienação fiduciária, tá? Se existe ainda alguma execução fiscal que teve uma indisponibilidade, qualquer restrição. E essa certidão, a certidão atualizada de matrícula, ela vem todos esses movimentos, né? Registros e averbações vão conter todos os descritos lá. Certo. Só que aí, a certidão de ônus é
uma certidão atualizada com todos esses dados, porém o cartório ainda vai olhar ponto a ponto para você e no final ele vai certificar que aquela matrícula não tem nenhuma restrição ou que ela tem. E isso te dá uma segurança, porque às vezes você não tem dinheiro para contratar um advogado, Sim. Você não pode contratar um advogado, mas você tem certeza que pelo menos naquela matrícula não tem nenhuma restrição. Perfeito. E se tiver, você não vai saber o que é, provavelmente pela simples leitura. Mas o cartório vai constar assim, nessa matrícula constam as seguintes restrições, e aí ele vai colocar. Sim. E aí sim é a hora de você contratar um advogado e falar, olha, eu quero comprar esse imóvel, porém essas restrições apareceram, eu posso dar seguimento? Entendi. Isso é muito importante. Isso acho que é a primeira coisa que a gente tem que se atentar quando a gente for comprar aí, começar a negociação para a compra de um imóvel, tá? E a retirada de certidões, isso é muito importante. O que são essas certidões? São certidões básicas em nome do vendedor, da sua esposa, se ele tiver cônjuge, né? Isso é muito importante. Se ele tiver empresas, também em nome das empresas que ele detenha, para verificar se ele é um devedor, se ele possui débitos na esfera federal, municipal, estadual, se ele possui débitos perante os tribunais de justiça, perante os tribunais regionais federais, Tribunal Regional do Trabalho, se ele é um devedor do Tribunal Regional do Trabalho. Todas essas certidões, elas são certidões muito importantes para que a gente possa aferir se aquele vendedor ele realmente pode vender o imóvel. Porque o ponto 1 é a matrícula. Se a matrícula estiver ok, não quer dizer que você possa vender o imóvel. Às vezes a matrícula está ok, então você vai no registro de imóveis e fala, nossa, matrícula, certidão sem nenhum ônus. E aí você chega nas certidões, tem muitos processos. Ah, mas aí se constar um processo, você não pode comprar o imóvel do vendedor? Não necessariamente. Ele precisa comprovar que aquele valor do processo que ele tem em nome dele, ele tem lastro patrimonial para pagar, tirando o imóvel que você vai comprar. Sim. Tirando o imóvel que vai ser vendido, ele possui lastro patrimonial para quitar eventual débito que advenha deste processo? Se sim, você vai chamar um advogado, ele vai fazer um compromisso de compra e venda e vai determinar isso na cláusula. Dizer, olha, constou esse processo, sim, porém, neste momento, no momento da compra e venda, ele possui lastro patrimonial para quitar. Aí como eu consigo comprovar isso? Aí você já coloca a matrícula do outro imóvel que ele tem. Ah, perfeito. Pronto, faz a venda sem nenhum problema, o cartório vai registrar e está tudo certo. Então, não necessariamente uma pessoa que possui débitos, ela não pode vender o imóvel. Entendi. Só que ela precisa que o patrimônio dela supere quaisquer eventuais débitos, certo, tirando o objeto da venda. Entendi. No caso, o valor que está em débito vai praticamente para o CPF dele e, tipo assim, os bens que ele vendeu, que for abaixo daquele valor, não vai implicar em nada para o próximo comprador. Exatamente. Se ele tem patrimônio, lastro patrimonial suficiente para comprovar que, tirando esse imóvel que ele quer vender, ele consegue suprir todos os débitos dele, ele é o que a gente chama de um devedor solvente. Eu não posso vender para um devedor insolvente. É um devedor que não tem lastro patrimonial. Certo. Agora, um devedor solvente, que ele deve sim, mas ele tem patrimônio para suprir eventual débito, né, condenação, não temos problema na venda. Show de bola. Eu anotei aqui algumas coisas que eu tenho muita curiosidade. Quais são os principais tipos de contrato imobiliário? Bom, os contratos imobiliários, assim, é uma gama muito grande, eu não consigo compilar, eu vou falar os mais famosos. Sim, aí, os mais usuários. Você sempre, exatamente, o que você sempre vai ouvir falar, certo, e os mais corriqueiros, tá bom? Certo. O primeiro deles, em disparado, é o compromisso de compra e venda. Acho que todo mundo que está ouvindo a gente já ouviu falar em compromisso de compra, sim, e venda, não tem como, ainda mais a construção civil, certo, né? A construção, o compromisso de compra e venda, ele nada mais é que um compromisso onde o comprador promete comprar o imóvel e o vendedor promete vender o imóvel. Perfeito. Tá? Porém, por que ele não pode chamar contrato de compra e venda propriamente dito? Porque
O Código Civil, ele nos diz que a gente precisa fazer uma certa forma para determinados tipos de contratos. Certo. E o contrato de compra e venda é uma delas. Se for um imóvel abaixo de 30 salários mínimos, que hoje a gente quase não existe mais, né? Eu vou falar quase, mas eu acho que não existe. Eu acho que nem um terreno, né? Exato. Se for abaixo de 30 salários mínimos, a gente não precisa da escritura. Aí eu posso fazer um contrato de compra e venda, eu e você, e a gente registra esse contrato particular. Só uma dúvida. Um exemplo assim, não sei se é isso. Eu já vi pessoas que pegam e fazem igual uma folha de sulfite, coloca lá os dados, o endereço do local que está sendo vendido, número de qualificação e coloca metragem, vizinhos. Uhum. Se eu tiver. Eu tô falando que eu já vi os vizinhos e daí coloca lá quem vendeu e quem comprou, certo? E é isso que é o contrato de compra e venda ou não? Ele é um pouco mais sofisticado, então, detalhado. O compromisso de compra e venda pode ser esse que você está falando, certo. Tá? O compromisso de compra e venda como eu não consigo, entre particulares, fazer o contrato de compra e venda efetivo, porque a lei diz, você precisa fazer a escritura. A escritura é o seu contrato de compra e venda. Certo. Eu quero delimitar condições, obrigações para as partes antes da escritura. Então, antes da escritura, vamos dizer que eu quero não só amarrar a venda, como eu quero também delimitar, caso você descumpra o pagamento de uma, duas, ou do sinal, ou da terceira parcela, você vai me pagar uma cláusula penal, sim, que é 10% no valor do imóvel. Certo. Isso geralmente não vai constar na escritura. Então, o compromisso de compra e venda, ele tem que ser robusto. Ele tem que ter tudo, todas as obrigações, todas as condições pormenorizadas, ajustes finos nos contratos. Então, esse é um contrato, é a hora de você colocar tudo que você, vendedor, e você, comprador, precisam fazer. Por exemplo, passar contas de IPTU, contas condominiais para o seu nome. Certo. Porque isso é uma obrigação. Às vezes você registra, não é automático que vai vir o IPTU no seu nome. Você tem que ir lá na prefeitura e falar, oi, eu comprei esse imóvel, estou aqui, né? Hoje tem tudo online, mas algumas prefeituras preferem que você vá pessoalmente, não vou citá-las, mas não, a parte online não funciona. Ah, entendi. Né? A gente tem um problema muito grande aqui no Vale. Do Paraíba com certidões negativas de débitos pessoais municipais. Entendi. Alguns municípios, eles emitem com uma facilidade enorme e alguns simplesmente não emitem. A gente tem que ir lá. Então, algumas obrigações têm que estar constantes ali no compromisso de compra e venda para que depois a pessoa, imagina, ela não registra, ela escritura o imóvel e não registra. Para os ouvintes, às vezes as pessoas não sabem a diferença de escritura e de registro. Então, vamos por partes, tá? Uhum. Então, o compromisso de compra e venda, vamos pensar numa régua, tá? Certo. O compromisso de compra e venda é aquele contrato que vai delimitar todas as cláusulas e condições da compra e venda propriamente dita. Certo. A compra e venda propriamente dita é a escritura. O contrato de compra e venda é a escritura, não é o compromisso. O compromisso é, eu prometi para você que eu vou comprar e você prometeu para mim que vai vender, tá? E aí, após essa promessa, eu faço o pagamento e é de praxe que as pessoas paguem o total do contrato aí, a maioria dos contratos, na escritura. Certo. E já entreguem a posse do imóvel, as chaves do imóvel aí na escritura. Então, fizemos o compromisso, você pagou o preço, vamos no cartório fazer a escritura de compra e venda. A gente faz a escritura que vai falar o seu nome e o meu, o objeto, que é o endereço do imóvel, e o valor do imóvel. Entendi. Ali, e que foi pago o ITBI, que é o Imposto de Transmissão dos Bens, né? Sim. Então, ali, ok, naquele momento, a gente fez o contrato de compra e venda. Ah, então tá, Renata. Então, a partir da escritura, o imóvel é meu? Não. Não. Caraca. E a maioria das pessoas, porque o registro, ele também precisa ser pago, a maioria das pessoas para na escritura. Ela escritura, pega aquela escritura, o imóvel já é dela, ela guarda na gaveta. Qual é o perigo disso? O Código Civil diz que a compra e venda ela só se efetiva com o registro do título na matrícula. O que é isso? Com o registro da escritura na matrícula. Então,
Então, só quando eu registrar aquela escritura na matrícula do imóvel, ou seja, der publicidade da minha compra e venda, é que eu sou realmente o dono. Caramba. Antes disso, não. Tá, Renata, mas se ele já me vendeu, qual é o perigo disso? Muitas pessoas, e no Vale já aconteceu muito, em Pindamonhangaba, um estelionatário, ele pegou um terreno e vendeu para 4 pessoas diferentes. E ele escriturou em cartórios diferentes, porque a escritura eu posso fazer no cartório que eu quiser. Ah, sim. O registro tem que fazer no cartório de registro da situação do imóvel. Certo. Porém, a escritura não. Nossa. Então, um escriturou em Pinda, outro escriturou em Taubaté, outro escriturou em Bananal. Ok. Quem é o dono se ele vendeu para 4 pessoas diferentes? Nossa. Quem registrar primeiro. Nossa. Quem registrou primeiro é o dono. Caramba. E muitos marcaram, ficar pego só a escritura, né? Exato. E muita gente tá lá com a escritura. Se ele tirar uma matrícula atualizada, às vezes ele nem é o dono. Nossa. Então, isso é muito perigoso. Escriturou, registre. E também é ruim para o próprio vendedor, porque se você escritura e não registra, o nome do vendedor vai ficar lá no registro de imóveis. Aí, se ele não é uma pessoa estelionatária que vai vender para outras pessoas, começa a chegar IPTU. Você não paga IPTU, começa a chegar para quem pagar? Para o vendedor. E em um caso, uma situação que ele venha a falecer, a família pode reaver esse imóvel? Em que momento? Você está falando da escritura? Dando exemplo, como não fez o registro... Não, aí não. Não pode. Não, se já está escriturado, já aconteceu, o contrato já foi selado. Porém, pode ser que, como não tem registro, você tenha que se habilitar para mostrar que o imóvel é seu. A mesma coisa do compromisso. Talvez você tenha que se habilitar no inventário para falar, olha, pedir um alvará judicial, falar, olha, esse bem que você citou não era do morto. Sim. E foi vendido para mim antes do falecimento dele. Portanto, não compõe aí os bens do espólio do inventário, tá? Mas mesmo assim já é uma dor de cabeça, vai ter que acionar advogados. Com certeza, tá? Nossa, interessante. Vamos lá... compromisso de permuta. O que seria isso? A permuta nada mais é que a troca, né? A permuta, o escambo, a permuta existe desde que o mundo é mundo. A gente troca as coisas, a gente não começou ganhando dinheiro, não existia dinheiro. Certo. Então a gente trocava o que a gente não tinha e que a gente queria por algo que a gente tinha em demasia. Hoje, o contrato de compromisso de permuta para o direito imobiliário, ele funciona da seguinte maneira. Eu gostei do seu imóvel em Ubatuba, eu tenho um imóvel aqui no Village Paineiras, só que o meu imóvel vale 1 milhão e o seu imóvel vale 500 mil. Então, você me dá esse imóvel como parte do pagamento, entendeu? Eu recebo esse imóvel seu como parte do pagamento. Certo. E o restante desse dinheiro eu dou a torna, eu dou o dinheiro, os 500 mil faltantes, perfeito. Tá? E a permuta ocorre em demasia aí nos contratos imobiliários. A gente precisa sempre contratar um advogado para saber se o contrato de permuta é uma permuta mesmo, porque às vezes as pessoas fazem um contrato simulado de permuta para poder escapar, por exemplo, da lei do inquilinato, porque na permuta eu não preciso dar direito de preferência, por exemplo, ao inquilino. O inquilino tem direito de preferência na aquisição do imóvel. Sim. Porque ele mora lá, ou porque ele tem um comércio, ele tem direito de preferência. Porém, na permuta ele não tem. E aí, às vezes as pessoas fazem uma simulação de promessa de permuta para não dar o direito de preferência para o inquilino. Isso também tem que ser analisado por um advogado, porque caso ele tivesse esse direito de preferência e não fosse observado, você vende sem dar-lhe o direito de preferência, ele pode pegar o imóvel para ele, literalmente, chama adjudicação compulsória, e o locatário vai falar, olha, você não me deu o direito de preferência, eu tenho esse direito, então eu entro com uma ação, eu pago o preço que você, por exemplo, pagou no imóvel, eu pago o preço que você pagou no imóvel e pego o imóvel para mim. Sim. Tá? Então isso é muito importante a gente verificar se realmente aquele contrato de permuta, ele está escrito lá, contrato de promessa de permuta, se ele realmente é permuta ou ele é simplesmente uma compra e venda.
Interessante. Porque muitas das vezes a pessoa tá para vender o imóvel e tem um inquilino, e daí a pessoa fala, não vou querer comprar porque senão vou ter todo o trabalho de estar pedindo para essa pessoa sair, né? Então, exatamente. Pelo que eu entendi, muitas das vezes a pessoa faz esse tipo de contrato, né? Exato, para escapar permuta disso, mas a gente tem que ter certeza que realmente se trata de permuta e não de compra e venda simulada, tá? Certo. Outra dúvida que eu tenho, compromisso de cessão de direitos. Então, cessão de direitos nada mais é que, para você, o compromisso de compra e venda é você, o titular daquela matrícula, o seu nome consta lá na certidão de nascimento como sendo titular daquela matrícula. Correto. Então, hoje você é o dono. Certo. E como proprietário, você pode fazer um compromisso de compra e venda. Porém, em alguns casos, o seu nome não está na matrícula. Certo. Ou o seu nome está na matrícula, mas consta uma alienação fiduciária porque você não pagou o financiamento bancário ainda, por exemplo. Correto. Você pode ter um financiamento bancário, você está pagando direitinho, mas você não tirou ele, porque faltam ainda várias parcelas. Certo. E aí, você pode vender esse imóvel? Ele nunca vai poder ser vendido? Claro que pode. Mas aí você vai vender esse imóvel, só que você vai ceder os direitos, porque hoje você não é proprietário, você tem o direito sobre o uso do imóvel que você alienou fiduciariamente, que você fez o financiamento. Então, aquele direito você vai ceder. Porém, você precisa quitar aquele financiamento primeiro para que você possa vender, porque senão você vai ficar com aquela alienação. Não dá para você passar o imóvel. E aí você faz um contrato de cessão de direitos, né? Faz uma condição suspensiva aí, que a condição desse contrato se perfectibilizar, desse contrato ocorrer, a condição é que se pague o financiamento bancário. Sim. Porque se a gente não paga o financiamento, fica lá o credor e eu não consigo transmitir essa titularidade. Então, esse é um da cessão de direito. Também a gente pode falar de cessão de direitos hereditários, que é o que eu tinha falado, quando a pessoa falece e todos os herdeiros aí têm interesse em passar o bem, têm interesse em vender o bem. No momento da morte, isso é muito interessante. No momento em que a gente morre, pelo princípio da Sunshine, todos os bens e direitos do morto, eles se transmitem automaticamente aos herdeiros. Certo. A transmissão é imediata. No momento da morte acontece. Mas então, por que eu preciso do inventário se já acontece? Sim. Para declarar essa transmissão. É uma declaração cara, hein? E é uma declaração, por que ela é necessária? Porque assim, mas se já aconteceu, por que ela é necessária? Ela é necessária porque o morto muitas vezes não deixa só bens, ele deixa dívidas. Aqui no Brasil é bem comum ser, muitas dívidas. Então, essa declaração ela vai fazer essa balança entre débitos e patrimônio, pagar quem se tem que pagar com o patrimônio do falecido e, ao final, o que sobrar, os herdeiros vão poder aproveitar a herança. Certo. Se não sobrar nada, sem herança. Então, essa cessão de direitos hereditários, ela serve justamente para isso, para os herdeiros se compromissarem a passar determinado bem. Aí todos os herdeiros têm que assinar, as certidões, essa diligência prévia tem que ser de uma maneira muito mais contundente, muito mais a fundo, porque todos os cônjuges, o próprio falecido, a cônjuge do falecido, para que a gente não tenha nenhuma surpresa, porque a gente fala de várias pessoas, e aí tudo pode mudar ao longo da negociação. Então, a diligência prévia num contrato de cessão de direitos hereditários, ela é bem maior do que um contrato de compra e venda simples. Certo. Eu posso aproveitar um gancho nessa resposta que você me deu? Eu achei muito interessante. Um exemplo. Há possibilidade, principalmente quem tem bastante bens para ser dividido, dele fazer isso em vida, para não precisar fazer como que fala? A parte do inventário. Sem você evitar o inventário. Evitar o inventário. As custas do inventário, no caso. Isso, porque é um custo alto. O ITCMD, honorários, e etc. Então, hoje em dia, no direito, a gente está tendo uma explosão de advogados que falam muito, vamos evitar o inventário, muitos coaches aí de evitar o inventário. Criar uma hold familiar, isso, uma coisa assim, se eu não estiver falando errado. Exatamente, que vende essa facilidade da holding para você. Porém, a holding não é para todo mundo. Nossa, você me deixou triste. Ela é uma possibilidade, sim.
para pessoas que têm patrimônio expressivo, tá? Aí as pessoas estão fazendo holding familiar para uma pessoa que tem uma casa na Minha Casa Minha Vida e um Fusca. Sim. Não tem sentido, porque a amplitude da holding que você vai gastar mensalmente, você tem que contratar um advogado com um mínimo de conhecimento para fazer um contrato social amarrado, porque o contrato social também, se tiver erros, você fez a holding para não ter problema com o inventário e vai ter, tá? Então, o dispêndio financeiro que você vai ter é muito maior do que o seu próprio patrimônio, muitas vezes. Então, a holding familiar, ela é uma alternativa, sim, ela é para alocativos, para que a pessoa já resolva tudo em vida. Muitos pais falam, né? Eu quero resolver a minha questão em vida para que eu não tenha, não deixe dívida para ninguém, que eu não deixe trabalho para ninguém. Até, né, muita gente fala assim, até o meu caixão tá pago. Isso mesmo. Isso é possível fazer, mas você tem que ter um patrimônio expressivo que valha toda essa constituição da holding. Tá? Também temos outras maneiras que a gente pode tentar não ter o inventário, tá? Se você eu não tenho nada, eu tenho um carro e eu vou ter que inventariar? Não necessariamente, você pode fazer um alvará judicial apenas do carro. Se você só deixou um pouco de dinheiro, você faz um alvará judicial do dinheiro, sem necessidade de inventário, tá? Então a gente já pula essa parte do inventário também. Mas parte para casa também ou não, só coisas aí não. Coisas de menor valor? Isso. Mas tem carro hoje que passa 500 mil. E aí a gente tem tá falando... Tem um certo teto ou não? Tem. O juiz vai essa é a parte, né? O juiz, ele vai delimitar esse teto, então a gente fica na mão de cada entendimento, cada magistrado dele vai entender de uma forma, mas existe a possibilidade. Eu já fiz alguns alvarás judiciais, nenhum me negaram, dos carros que eu fiz, nenhum me negaram. Então, assim, porque não tem necessidade de você despender todos os valores e tudo referente ao inventário, sendo que é só um carro. E aí você já tem a destinação, logicamente. Se os herdeiros estiverem brigando pelo carro, não tem como. Vai ter que fazer inventário. Certo. Porque aí você não tem concordância, mas se as partes estiverem concordes, a gente consegue, de repente, fazer via alvará, tá? Olha que interessante. Deixa eu tirar outra dúvida também. Tô cheio de dúvidas hoje, já aproveitei, já anotei tudo aqui. Ótimo. Contrato de locação residencial, temporadas e não residencial. Qual a diferença disso? Então, vamos lá. Aí você vai cair essa pergunta é bem grande, tá? É por isso que pode ficar à vontade. Os contratos de locação residencial, não residencial. Não residencial é o famoso a locação comercial que a gente fala. A lei diz locação não residencial porque não é só comércio, indústria também, tá? E vários outros tipos societários que não só o comércio em geral, tá? Quem norteia isso é a Lei 8245 de 91, a famosa Lei do Inquilinato. Certo. Todo mundo já ouviu falar também. Sim. E essa lei, ela delimita, eu particularmente acho uma lei maravilhosa, eu trabalho com ela diariamente e ela sempre me surpreende, porque é uma lei que ela contém tudo que você precisa saber sobre locações, está dentro da 8245 de 91, tudo. Dificilmente é algo que ela não norteou. E isso é muito legal, porque hoje no direito, eu vim de um ramo do direito, que é o direito tributário, que você tem que cavar para achar a legislação. Um pouco está no CTN, um pouco está numa portaria, um pouco está num provimento, e aí você não acha, para você ser especialista de algum tributo, é muito difícil. Hoje, eu sou especialista em IPTU de Pindamonhangaba, Taubaté, Hortolândia, Pindamonhangaba, Taubaté, Hortolândia, Osasco e Caçapava, e São José dos Campos. Porém, eu não posso falar que eu sou especialista em IPTU, porque embora tenha o norte do IPTU aí como um tributo municipal, cada município tem um CTM, né, que é um Código Tributário Municipal. Certo. E dentro do CTM tem várias outras também, dentro do município, várias outras legislações esparsas. Então, você precisa pegar tudo isso para estudar em cada município que você vai. Caramba. Diferentemente da lei do inquilinato. Se você quer saber sobre locações, lá está
tudo que você precisa saber sobre locações residenciais por temporada e não residencial. Eu acho que ao longo do podcast eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre cada contrato e a diferença deles. Tá? Muito importante, a gente precisa. Posso ir para a próxima? Essa tem bastante dúvida também. Tá. Posso? Pode. Alienação fundiária. Fiduciária. Fiduciária? Isso. Fundiária, eu tô pensando no sítio. A alienação fiduciária, ela veio para substituir a hipoteca. Antigamente, quando a gente ouvia nossos pais, nossos avós falarem, eles falavam, vou hipotecar o imóvel, né? E a hipoteca foi a garantia mais utilizada pelos bancos até a alienação fiduciária surgir, tá? Hoje, ela é uma garantia mais efetiva, por quê? Porque você faz o financiamento bancário e você compra o imóvel com o financiamento e você aliena fiduciariamente ao banco o seu imóvel como garantia do pagamento do próprio financiamento. Certo. Então, basicamente, você pegou o dinheiro emprestado do banco, o banco quitou, e como garantia do pagamento daquele dinheiro que o banco quitou o vendedor, o seu imóvel fica garantido. Sim. E a grande sacada da alienação fiduciária é a forma de reaver o dinheiro em caso de não pagamento. Caso o comprador não pague e pare de pagar as parcelas aí da alienação, hoje a gente tem um instituto do leilão extrajudicial. A gente vai constituir ele em mora, tem toda uma série de requisitos que são bem criteriosos e precisam ser aferidos para que esse leilão extrajudicial ocorra, mas aí o leilão não precisa mais de processo judicial. Que interessante. Isso é interessantíssimo e perigoso também, né? Porque se o banco não faz todo o trâmite, o processo certo para que o leilão seja realmente válido, às vezes a pessoa perde um imóvel e nem precisaria perder se ela contratasse um advogado, porque está errado aí o processo, Sim. Tá? Mas hoje, então, por meio do cartório, a gente consegue, né, fazer todas essas notificações e fazer conseguir esse dinheiro do financiamento bancário, o banco consegue, através do leilão extrajudicial do imóvel. Tá? Que interessante. E o contrato de administração de locação? Esse é um outro contrato que ele é muito importante no ramo imobiliário. As imobiliárias precisam contratar um jurídico especializado para fazer o contrato de administração delas. Porque parece um contrato muito tranquilo e muito simples, mas ele não é. E eu vou explicar por quê. Geralmente, as imobiliárias, elas pegam a locação, elas fazem a locação do imóvel, e pela locação do imóvel, elas recebem a corretagem, e, além disso, quando elas finalizam a locação, elas pegam a administração do imóvel e cobram uma porcentagem mensal para administrar aquele imóvel como se o locador fosse. Sim. Então, nada mais é do que eu me subrogo nos poderes aí do locador naquele momento e vou agir como locador. Eu vou cobrar, eu vou fazer as notificações, eu vou fazer tudo que o locador deveria fazer, tá? Certo. Só que se você não delimita exatamente quais são os poderes, direitos e obrigações da imobiliária e do próprio locador, acontece que a gente pode ter grandes problemas com o locador e acabar sendo responsabilizado por algo que realmente a gente não se responsabilizaria se a gente pudesse pactuar em contrato. Então, esse é o contrato de administração, basicamente, tá? Interessante. Um exemplo assim, a parte de locação, esse contrato, eu passei por uma situação assim, a gente alugava um ponto comercial, e a imobiliária era o nosso maior dor de cabeça. Você não podia fazer nenhuma modificação. Se você fosse pintar, você tinha que avisar a imobiliária. Mas até aí tudo bem. Daí você ia avisar a imobiliária, estava dando um mês, não dava atenção nenhuma. E pelo que eu entendi, não sei se eu estiver falando bobeira, pode me corrigir, parece que esse direito é para quem está locando, não pro locatário, certo? Não para mim que estou locando, porque para mim eu só tinha o pé na bunda.
Então, você está falando você... eu não tinha direito nenhum na imobiliária quando eu peguei, fui lá e aluguei o imóvel. Você eu como locatário, né? Não podia fazer nada. Isso está errado, tá? A lei do inquilinato é uma lei muito justa, inclusive ela estabelece e delimita alguns exemplos de responsabilidade do locador e do locatário. É uma lei que tem 90 artigos, é de fácil acesso, de fácil leitura. Eu recomendo para que todos olhem a lei do inquilinato, e se não... A leitura é muito simples, então dá para ler tudo, mas ainda que não se leia tudo, alguns artigos são muito importantes para que você entenda que não só o locador, né? Antes a gente tinha uma lei do inquilinato mais protecionista para o locador, e a lei do inquilinato atual, ela veio justamente para tirar essa pecha de que só o locador é beneficiado. Sim. E o locatário não, tá? As imobiliárias, muitas vezes, a administradora, elas pecam nesse fato de não dar a devolutiva para o locatário, eles são muito bons no pré-venda, que é antes da locação ocorrer. Antes da locação ocorrer, eles estão te atendendo, eles falam com você o tempo inteiro, antes da assinatura do contrato, tá te ligando, tá perguntando, sábado e domingo tá conversando com você. Aconteceu a assinatura do contrato, muitas imobiliárias simplesmente, eu falo que ao invés de delegar, delargam, né? E acabam que os funcionários, eles não agem da maneira correta e não dão a atenção para o locatário. Lembrando que o administrador nada mais é que o locador naquele momento. Então, ele precisa te dar a devolutiva sob pena de ser responsabilizado e ter que arcar com os custos também ali previstos no contrato de multa. Por quê? Você, como locatário, pode notificar a administradora, que estaria representando o locador, e notificar a administradora e imputar multa para o locador, e o locador vai cobrar essa multa de quem? Da administradora, que houve falha na prestação desse serviço. E muitos locatários não entendem e não sabem que tem esse direito. Então eu também não sabia. Tanto é que essa imobiliária... A minha irmã, sabendo da situação que aconteceu comigo, deixou de comprar um terreno que estava com eles. Por causa do quê? Por causa do desleixo, da parte de mau profissionalismo deles. Exatamente. Só que o que você não sabia que na época poderia ter se utilizado, você poderia ter ganhado aí o valor da multa contratual do contrato de locação do locador, e o locador ia regressar contra a imobiliária que não prestou os serviços de administração a contento. É terrível. O contrato de corretagem. Corretagem? Isso. O que seria isso? Então, o contrato de corretagem nada mais é que a corretagem, ela é a aproximação entre as partes, tá? O corretor, ele vai aproximar as partes e vai... pode ser a locação, pode ser a venda, ele vai intermediar aí tanto a locação quanto a venda. E por essa locação e por essa venda, ele tem uma parte do valor relativo à locação, relativo à venda. Esse valor varia. Hoje, a gente não tem um valor só, né? De 6% a 10%, mas depende do imóvel e depende do que a gente está falando, a gente pode mensurar de maneira maior, tá? Entendi. E aí, essa corretagem, ela precisa ser redigida em forma de contrato para que muitas vezes a pessoa fez toda a apresentação, fez a intermediação. A intermediação não é só se apresentar uma pessoa que quer comprar, uma pessoa que quer vender e está tudo bem. Isso é mera intermediação e não dá direito à comissão. A intermediação qualificada é aquela pessoa um corretor que apresenta alguém que quer e pode comprar para alguém que quer e pode vender. Certo. E aí, sim, a intermediação se consolida, dando direito aí, a partir da assinatura do compromisso de compra e venda, a comissão e da corretagem, correto? E aí a gente faz esse contrato para garantir que os corretores possam receber esse dinheiro e para garantir que os vendedores ou os locadores, eles também tenham os seus direitos aí garantidos, para que essa intermediação seja feita de maneira rígida, uma intermediação qualificada, e que o corretor não te abandone aí no meio da negociação e depois queira cobrar a comissão. Entendi. Uma dúvida que eu tenho. Quem que é responsável para pagar essa comissão? É quem vende ou quem compra? Ou tem um acordo, alguma coisa? Então, geralmente é o vendedor. O vendedor. E na permuta é bem interessante, porque os dois pagam. Paga-se 6% do valor do imóvel que está vendendo e 6%, porque você concorda que os dois imóveis estão sendo vendidos? Sim.
Então, são duas comissões. Sim. E muita gente reclama disso e fala, não, eu não acho justo. Mas se você fez uma intermediação, o corretor achou a necessidade de alguém que quer comprar e que aceita a forma de pagamento, que é o seu imóvel, e quer comprar, né, como forma de pagamento o seu imóvel, nada mais justo do que comissão incidir sobre os dois imóveis. Nossa, deve dar um rolo isso aí, não? Nossa, e sempre, quem está fazendo a permuta sempre reclama dessa parte. E aí a gente explica que não é... Muita gente fala, isso é ilegal. Não é ilegal, são dois tipos de compra e venda, né? A gente está trocando, mas a pessoa não deixa de estar vendendo, né? O que é locação por encomenda? Essa é uma locação que também está norteada na lei do inquilinato, mas não deveria, porque é uma locação muito diferenciada. Ela tem várias acepções que não tem nada a ver com a lei do inquilinato e não tem nada a ver com as locações que a gente conhece. Basicamente, né, a gente fala build to suit, que todo mundo conhece aí, que é a locação. Que é a locação também, o inglês também é sofrível, mas assim, basicamente a locação por encomenda. Significa, o locador ele vai pegar um terreno, você como locatário vai encomendar a construção do jeito que você quer. Certo. Eu vou construir um empreendimento, então eu dou todas as metragens e faço todo o plano aí do que eu quero e o locador constrói. Certo. O locador constrói e me aluga aquela construção da maneira que eu escolhi, eu que escolhi toda a construção, todo o jeito que vai ser aquele empreendimento, aquele imóvel, e aí eu faço essa locação. Por que ela é muito diferente? Porque o tempo dela é muito maior, porque, claro, construir leva tempo. Sim. As sanções, né, as cláusulas penais são muito maiores, porque se você como locador faz todo o planejamento, todas as autorizações na prefeitura, uso de tudo, e aí você começa a construção e o locatário fala, não quero mais. Sim. Então, tudo é muito diferente. É um contrato que tem que ter muito cuidado ao celebrar e prestar atenção nas cláusulas e condições para que ninguém fique aí desamparado. Nossa, muito novo isso aqui. Você realmente eu não conhecia. Se eu optar por esse contrato, eu vou começar a pagar o aluguel já na hora da assinatura? Isso pode ser convencionado, sim, que olha, pode ser que a partir do momento do início do empreendimento, você possa ter uma isenção, ou pode ser que você pague um valor mensal até que o empreendimento fique pronto. Entendi. E aí tem que clausular direito para que nenhuma das partes tenha prejuízo. Sim. E sim, aí a gente pode pôr uma cláusula penal caso ele desista do tamanho da obrigação que o locador está construindo. Sim. Para que também o locador não fique desamparado. Porque seria o justo, né? É lógico, porque imagina você constrói tudo e a pessoa fala, agora não, obrigado, não gostei interesse. do piso. Exato, imagina, não vou entrar, obrigada. E quais são os requisitos legais para a compra e venda de um imóvel? Então, hoje a gente tem, a gente já falou um pouco de diligência prévia, tá? Que são as certidões aí necessárias. E aí, hoje no Brasil, a gente tem a Lei 14.382 de 2022, que veio confundir a cabeça do brasileiro. Por quê? Porque essa lei diz assim, a partir desta lei, o que vale é um princípio que chama concentração dos atos da matrícula. O que significa isso? Na matrícula tem tudo. Lembra que eu falei que ela é uma certidão de nascimento do imóvel? Ela vai delimitar tudo que existe, entre aspas, no imóvel. Correto. E aí, a partir dessa lei, ela falou, o que vale é o que está na matrícula. Se não tiver nenhum apontamento de restrição, pode vender. Nossa, daí você vai falar, Renata, que maravilha, então não preciso mais tirar certidão nenhuma, agora ficou muito fácil. Aí é que tá. Primeiro que ela excetua as certidões fiscais. Então, as certidões federais, estaduais e municipais de natureza fiscal, né, certidão negativa de débitos fiscais federais, municipais e estaduais, não foram excetuadas aí pela Lei 14.382 de 2022. E também aquela certidão de ônus que eu falei para você, certidão de matrícula, sem que o cartório certifica que não tem ônus. Perfeito. Mesmo assim, então, Renata, eu tiro só essas e posso vender, não preciso das outras certidões? Não. Por que não? Eu, como advogada, toda vez que eu vou fazer uma diligência prévia de um imóvel, eu tiro todas as certidões. Por quê? Por quê? Ele não fala de evicção, que é a perda do bem por decisão judicial, e isso pode acontecer numa compra e venda. Ele também, a lei diz isso,
Mas sabe aquela lei que não pega? Aqui no Brasil tem isso, né? Tem a lei que pega e a que não pega. Essa não pegou. Então, os tribunais todos, eles, se você for analisar aí as decisões, a maioria deles é no sentido de que você precisa tirar as certidões. Então, por isso, até alguns tribunais já falaram em sentido contrário, mas por uma questão de cuidado e zelo com o cliente, na hora da diligência prévia, eu tiro todas as certidões e eu acho que as pessoas e os advogados deveriam fazer o mesmo. Certo. Deixa eu perguntar, como funciona o processo de financiamento imobiliário? É muito complicado? Não, o processo de financiamento em si não. Ele tem algumas etapas, né? O banco, ele possui um jurídico também. Certo. E esse jurídico bancário, ele vai fazer a diligência prévia que eu estou te falando. Certo. Ele vai fazer a diligência prévia tanto do vendedor quanto do comprador. Certo. Por que ele vai fazer do comprador? Porque o comprador é que vai ter que garantir, ele vai financiar esse imóvel, ele precisa do crédito. Então, as certidões dele devem estar livres de qualquer tipo de impedimento. Além disso, também o jurídico e o administrativo do banco vão analisar o score bancário, se essa pessoa fez muitas dívidas ao longo da vida e de maioridade dela, se ela fez muitas dívidas bancárias, não precisa ser no mesmo banco, mas sabe aquela pessoa que sempre cai no cartão de crédito, ela paga, daí ela cai no cartão de crédito, paga de novo, ela não tem, como popularmente a gente chama, ela não tem um nome sujo no banco, mas ela vai ter essas restrições de score. O score dela vai ser baixo, porque ela não é uma boa pagadora. Sempre ela deixa o cartão de crédito vencer, sempre ela parcela o cartão de crédito. Ou ela sempre tem realmente débitos de cartão. Então, além das certidões do vendedor, a gente vai tirar, né, o agente bancário vai tirar as certidões dos compradores, tá? E aí, por fim, certidões dos compradores e vendedores, ok. Certidão de ônus, ok. Aí eles vão para aprovação. Certo. Aí manda o engenheiro, quando aprovou ali no banco, é uma pré-aprovação. Quando aprovou ali, fez a pré-aprovação no banco, aprovou as certidões. Significa que você já está certo que você vai conseguir financiamento? Não necessariamente, tá? Até o momento do registro, você não sabe ainda se você vai conseguir ou não. Caramba. Então, às vezes, a gente assinou o contrato de financiamento bancário e ainda não sabe se vai conseguir. Porém, a maioria das vezes você consegue depois da assinatura do contrato de compromisso de financiamento bancário, tá? E aí a gente fez a aprovação do engenheiro, o engenheiro vai lá, aprova, vê que o imóvel realmente, o valor do imóvel, se o imóvel está em condições de receber o financiamento. Lembrando que o engenheiro não vai lá que é bonzinho, vai lá para o comprador ver se o imóvel dele é lindo e está bonito, sem nenhum tipo de dano estrutural. Certo. O engenheiro vai lá porque ele é o engenheiro do banco e quer saber se aquele imóvel que eu estou falando que vale aquele preço e que ele está garantindo a minha dívida, ele realmente vale. Se ele for para leilão, ele vai ser vendido por um preço aferível aí, aquele preço que a gente colocou no compromisso de compra e venda, tá? E aí o engenheiro vai, aprova, fez a aprovação. Depois da aprovação, a gente parte para a assinatura do contrato de financiamento bancário. O contrato de financiamento bancário, ele é um contrato de alienação fiduciária e, portanto, ele já tem força de escritura pública. Que legal. Então, a lei da alienação fiduciária diz que a gente pode fazer um contrato particular, se for de alienação fiduciária, com força de escritura pública. Então, uma coisa que muita gente não sabe é que não é só o banco que pode fazer esse tipo de contrato. Os particulares que vão fazer, podem fazer alienação fiduciária, ou seja, pegar um empréstimo com a outra pessoa e fazer um contrato de alienação com força de escritura pública e registrar. Olha que legal. Não necessariamente o banco. E deixa eu perguntar, já aconteceu alguma situação, um exemplo assim, quem pega e faz o levantamento desse documentação, lógico, isso aí tem um custo. Sim, tem o custo do advogado, tem tudo. Quem vai alocar, ele já está ciente que pode ter todos esses gastos e chegar lá na frente e não conseguir receber o financiamento do banco. Isso pode acontecer? Ou, tipo assim, a hora que é feito, no caso, que o banco aprova, é que esses valores, quem que quita esse valor? Essas custas antes da assinatura do contrato? Tudo é o comprador. Tudo é o comprador. O comprador vai arcar com o engenheiro, vai arcar com todos esses valores, tá? Geralmente, ele aumenta um pouquinho o financiamento, né? O financiamento disso, ele aumenta um pouco, porque às vezes é 5 mil, às vezes é 3 mil. Ele consegue passar isso. Exato. Legal. E aí, ele tem o dinheiro também do ITBI, que ele vai ter o gasto com o ITBI.
Que no momento, eu entendo que o momento para pagar o ITBI é o registro, mas eu vou brigar com todos os cartórios se eu for falar isso, porque o momento que todos os cartórios pedem ali é o momento da escritura, que é a assinatura do financiamento bancário com força de escritura ou a própria escritura, se não for um contrato com financiamento, tá? Aí você já vai pedir a emissão da guia de ITBI para a prefeitura, vai com ela, paga no cartório e aí faz a assinatura e... Perfeito. Espera o registro do seu imóvel para que dê tudo certo e você consiga financiar. Aí sim. Quais são os direitos e deveres do locador e do locatário em um contrato de aluguel? Acho que a gente até passou por cima. Por isso, mas vamos lá. A Lei 8245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, ela tem especificamente 2 artigos que falam sobre as obrigações de locador e locatário. São os artigos 22 e 23. 22 falam das obrigações do locador e 23 das obrigações do locatário. É importante a gente informar que os artigos tanto 22 quanto 23, eles possuem um rol exemplificativo. O que é isso? Eles dizem exemplos do que são obrigações, mas isso não é somente a previsão. Então, as obrigações do 22 podem ser ampliadas, assim como as obrigações do locatário no 23. Porém, ali, eles tentam nortear a maioria das coisas sobre as obrigações de locador e locatário. Eles colocam obrigações principais, né, as principais obrigações, e depois eles falam sobre condomínio, quem paga o quê nas taxas condominiais. Sim. E acho que é legal fazer um adendo sobre a lei do inquilinato em si, tá? Certo. A lei do inquilinato é uma norma cogente. O que é isso no direito? É uma norma pela qual a gente não pode afastar por contrato. Então, se a norma prevê algo que ela não deixa você afastar, por exemplo, a norma prevê que você vai poder fazer a renovação compulsória em caso de locação comercial, se você cumprir os requisitos, tá? Certo. Eu não quero isso, eu como locador não quero renovação compulsória e eu falo, você concorda em não ter? Aí você, locador, tá querendo alugar meu imóvel, eu falo, tudo bem, eu concordo. Certo. Ok. Aí a gente assina lá um contrato falando que eu vou afastar essa renovação compulsória. Se a gente judicializar esse contrato, o que vai acontecer? Vai chegar, o juiz vai falar, tá bom, essa cláusula não vale. Ela é nula. Por quê? A gente só pode convencionar, ajustar no nosso contrato de locação o que a lei permite, ou o que a lei fala. Por exemplo, o IPTU é uma responsabilidade, lá no 22, tá? O IPTU é uma responsabilidade do locador. Porém, ele pode convencionar em contrato diferente. Entendi. E todo locador convenciona. Sim. Todo locador joga para o locatário esse pagamento, Isso mas mesmo. A lei prevê essa possibilidade. Quando ela não tem esse senão, esse porém, a gente não pode pegar simplesmente o que a lei está falando e entre as partes a gente afasta aquela parte da lei. Isso não é possível, tá? Perfeito. Pegando um gancho do que você falou aí, o locatário pode pegar e pedir, tipo, fazer melhorias no local e querer, tipo, deduzir do aluguel? Ou tem que informar primeiro? Então, por sua discricionariedade, por sua, pegar, simplesmente fazer as benfeitorias sem a comunicação, não, tá? Sempre os contratos de locação, a maioria deles contém que o locatário ele não vai ter retenção ou nenhum tipo de desconto ou direito, propriamente dito, às benfeitorias realizadas. A maioria dos contratos, eles já possuem isso, por quê? Porque a lei do inquilinato diz que se a gente não convencionar em contrário, as benfeitorias vão ser ressarcidas. Entendi. Então, a gente tem algumas benfeitorias, benfeitorias úteis, benfeitorias necessárias, benfeitorias voluptuárias, que é uma benfeitoria que eu não tenho nenhuma necessidade de fazer e eu faço porque vai ficar mais bonito o imóvel. Entendi. Tem as úteis, que assim, não é aquela coisa que é urgente de fazer, que é necessário fazer, mas ela vai melhorar o andamento do imóvel, ela vai melhorar aí toda a mobilidade e as necessárias, que são de natureza estrutural, que precisam ser feitas, tá? E aí, sempre, o locatário precisa informar o locador, ou no caso o administrador, em caso de administração, ele precisa informar qualquer alteração que ele precise fazer no imóvel, que ele queira fazer no imóvel, ou que seja necessário que se faça no imóvel, tá? Perfeito. Essa pergunta aqui é o que mais me pediram para fazer. Cadê você? Quais são
as leis que no caso, regulam, né, a posse, a propriedade de um imóvel? Isso é bem interessante. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que... Essa acho que é a maior dúvida, né? É porque, assim, propriedade é o que eu falei. A propriedade é quem tem todos os direitos aí da propriedade. Ele pode alienar o bem, gravar o bem de ônus, destruir o bem, se ele quiser. Ele tem todos os direitos. Então, ele pode locar o bem, ele pode vender o bem, ele pode ceder os direitos do bem, ele pode... Ele pode fazer qualquer coisa e ele também pode, claro que ele tem que observar a função social da propriedade é uma coisa que a gente precisa sempre observar, e ela está esculpida lá na Constituição Federal, que diz que a gente precisa utilizar o bem atendendo a sua função social. O que é a função social de um bem que está na cidade? Você não pode deixar um mato crescer absurdamente, ter bicho ali no seu imóvel, não ter o zelo necessário. Por quê? Porque a função social é que as pessoas possam conviver ali sem que o seu terreno seja um nicho um foco de peste ou de qualquer outro tipo de malefício aí, né? Hoje a gente está aqui... Vale do Paraíba, dengue, meu Deus, não só no Vale do Paraíba, né? No Brasil inteiro. Então, a gente tem isso... É causa de multa, né? A prefeitura pode te multar várias vezes, e caso você não atenda esses requisitos, é possível que você tenha até, né, num caso extremo, seja desapropriado o seu imóvel, tá? Então, o proprietário é aquele que está na matrícula, vamos pensar assim, né, friamente, assim, e de uma maneira simplificada, o proprietário é aquele que está na matrícula, ele é o proprietário do imóvel. Porém, ele, por exemplo, a posse do imóvel é quando você detém um ou mais de mas alguns direitos da propriedade, mas o seu nome não está lá na matrícula do imóvel. E, por exemplo, você tem a posse direta quando você é um locatário. Certo. A posse direta é do locatário. O locatário, naquele momento, ele se anima no imóvel e ele entra no imóvel e age como se o imóvel fosse dele, tá? Só que ele não tem o que a gente chama de animus domini, que é a vontade de ser proprietário daquele imóvel. Ele está morando, ele sabe que aquele imóvel é alugado e ele não quer exercer todos os direitos da propriedade, ele só está, mediante o contrato de locação, vivendo no imóvel e pagando por isso, tá? Perfeito. Diferente daquela pessoa que entra para morar no imóvel para ser proprietário, que é nos casos aí que a gente faz a uso capião, que a pessoa entra no imóvel e ela fica no imóvel com o ânimo de dominar o imóvel, de ter o domínio do imóvel, tá? E aí ela fica, se o proprietário ele não tem interesse ou não notifica, porque assim, a posse da uso capião, ela precisa ser mansa e pacífica. A pessoa não pode ter nenhum tipo de embate, não pode, a posse que ela tem que ser uma posse mansa. O que é uma posse mansa? Você recebeu uma notificação pedindo para você sair, você recebeu uma notificação judicial, você está sendo alvo de uma ação judicial pedindo para você sair, isso não é posse mansa. Posse mansa e pacífica, essas pessoas que ficam aí 5, 10, 15 anos no imóvel, o proprietário nem sabe da existência da pessoa, porque também ele não cuidou daquele imóvel. Certo. Você concorda que uma pessoa que cuida do seu imóvel não fica 5, 10, 15, 20 anos aí sem sequer verificar seu imóvel. Certo. Eu acho que, nesses casos, você não está cumprindo nem a função social do seu imóvel. Porque se você estivesse cumprindo, você pelo menos alguém teria ido ver nesse tempo. Um imóvel, mas eu não utilizo mesmo, mas nenhum preposto, ninguém nunca foi ver o imóvel e verificar, né? Cuidar desse imóvel, ver se ele foi invadido, se alguém está morando lá, isso é bem importante. Então, a posse o posseiro, né, a pessoa que está lá, ela pode ceder esse direito da posse para outra pessoa, e isso acontece. Muitas pessoas, elas têm a posse do imóvel mansa e pacífica, elas não são proprietárias, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, ela casou com alguém, cônjuge de alguém, a pessoa falece, tá? E os dois não eram proprietários, mas o pai do cônjuge dela, o pai do marido dela, comprou esse imóvel. E por meio de transcrição, tem aquelas transcrições. Transcrição é que ainda não era matrícula, tá? Era só um escritos, assim, dizendo, fulano comprou de cicrano, enfim. E aí tem essa transcrição no nome do pai do cônjuge dela, do pai do marido falecido.
E aí, muita gente faz a uso capião disso porque a pessoa mora 50 anos lá, ela realmente comprou aquele imóvel, o pai do marido dela comprou. Certo. Só que não regularizou essa documentação. E aí muita gente faz a uso capião, porque a posse é mais do que mansa e pacífica, né? Porque a pessoa morou aí. E se você conversar e falar com qualquer pessoa da rua, todo mundo sabe que aquela pessoa é dona, entre aspas, do imóvel. Por quê? Porque ela tem o animus domini daquele imóvel. Perfeito, doutora. Pode acontecer o caso de... Um exemplo, assim, eu tenho uma casa e eu não estou usando ela. E colocar um amigo lá e deixar ele e eu perder a casa para ele? Depois de um certo tempo, ele vai ficar lá 5 anos. Eu entro com a intenção de ajudar e pode me causar dele não sair depois? Então, ou um exemplo, se ele vinha a falecer, a esposa falar, não vou sair porque não tenho para onde ir. Pode acontecer isso? Então, por isso é muito importante, se você quiser fazer esse empréstimo para um amigo aí do seu imóvel, você fazer um contrato de comodato. Que é um contrato pelo qual você acerta que a pessoa vai morar no seu imóvel sem custo algum, porém ela nunca vai ter a possibilidade de usucapi, porque vocês fizeram um contrato dizendo, eu estou deixando você morar no meu imóvel, né, sem que você pague nada. O contrato de comodato não pode ser oneroso. Por quê? Porque ele pode, primeiro, você pode fazer uma previsão dele acabar a qualquer tempo. Certo. E ele é um contrato que muitas vezes as pessoas faziam um contrato de comodato simulado. O que é? Para escapar da lei do inquilinato, que eu só tiro o locatário com despejo, eu fazia um comodato, porque aí eu tirava o comodatário com a ação de reintegração de posse. Certo. E aí é mais rápida a ação de reintegração de posse. E aí, com isso, a gente fazia um contrato de comodato simulado, assim, vai pagar a quantia de R$6.000 a título de IPTU por mês. Aí certo. O IPTU do imóvel era R$1.000 no total. Certo. Então, na verdade, você teve aí o valor do aluguel que ele simulou que era IPTU, mas não era. Certo. Então, assim, o que eu posso cobrar no contrato de comodato do meu amigo? Posso cobrar o condomínio, porque ele está usando, ele paga o condomínio. Certo. Ele pode pagar as contas de consumo, obviamente, porque ele está utilizando água, luz, telefone, gás. Mas eu não posso cobrar nada pela estadia dele ali, pela morada dele, vamos dizer assim, porque senão aí é um contrato de locação e não um contrato de comodato. Sabe por que eu lembrei disso aí? Porque teve um jogador de futebol que ele fez uma situação dessa, que ele emprestou a casa para um amigo e depois familiar. Daí ele pegou, deixou a casa lá, ele estava no auge, ele deixou a casa pro familiar. Daí eles começaram, quando ele voltou a pedir a casa, que ele estava no exterior, voltou a pedir, não vamos sair não. Meu Deus, então, e aí pode acontecer. Então, para evitar esse tipo de coisa, que aí até você conseguir fazer a comprovação de que aquilo era realmente um empréstimo e que a pessoa se utilizou da má fé para tentar usucapiar seu imóvel, você vai ter um trabalho, vai ter que contratar advogado. Hoje, o processo judicial ele é lento, ele é moroso, ele não é efetivo, é muito difícil. Acho que hoje os advogados de hoje em dia não tem mais aquilo de vamos judicializar tudo, vamos processar. Sim. Antes a gente tinha muito isso, né? Qualquer coisa é o advogado que processa. Eu odeio processo judicial. Eu acho que, assim, é o último do último do último... o último requisito que a gente vai alçar se não tiver alternativa. Caso a gente consiga conciliar, a conciliação sempre vai ser melhor. Sim. E às vezes você pensa, nossa, mas eu vou perder R$1.000 aqui. Você vai perder infinitamente mais no processo judicial do que às vezes você conciliar, pagar alguma coisa e não ficar... Primeiro, tempo, né? Hoje tempo é dinheiro. Sim. E aí, quanto vale o seu tempo de ficar esperando do desgaste emocional? Só quem já sofreu um processo judicial sabe o desgaste emocional que é isso. E tem gente que não tem emocional para isso. Eu tenho alguns clientes que, sim, fecharam um negócio que eu textualmente fiz um termo falando esse negócio, essa conciliação não é boa para você. Dessa maneira eu prefiro judicializar. Tá? Por quê? Porque era um contrato que era muito oneroso para o meu cliente, que estava certo, e nada oneroso para o outro cliente que estava errado, para o cliente da outra advogada que estava errado. Certo. Só que ele não aguentava o processo judicial. Aquilo consumia ele não conseguia dormir, ele estava dormindo à base de remédio, ele é uma pessoa muito correta. Certo. E aí ele fez acabou fazendo lá um acordo, a gente chegou a um acordo que
ele iria ganhar com certeza. A gente não pode falar em causa-ganha, porque não existe causa-ganha, tá? Mas, assim, dificilmente ele perderia. Seria muito maior o ganho dele aí do que esse acordo, porém, ele não aguentou o emocional do processo judicial, que realmente é uma coisa que desgasta muito. Certo. Mais uma dúvida que eu tenho sobre isso. Tem um tempo que essa pessoa fica na casa para ela ter o direito? Então, tem vários tipos de uso capião. Tem o uso capião ordinária, extraordinária. Porque as pessoas falam, passou de 5 anos, então, né? Depende, né? Tem de 5, 10, 15 anos. Depende do tipo da uso capião. Aí a gente vai ter que ver qual é o caso e ver, olha, você se enquadra aqui ou você se enquadra aqui. Mas é de 5, 10 a 15 anos. Perfeito, tá? Então. Quais são os direitos do inquilino em caso de despejo injusto? Então, é difícil ocorrer o despejo injusto, vou falar a verdade para você, tá? Porque para ocorrer o despejo, a gente tem duas maneiras. Primeiro, é o despejo liminar. O despejo liminar, ele tá também lá na lei do inquilinato, no artigo 59, parágrafo 1º. E o despejo liminar, ele vai ocorrer... O que é despejo liminar, né, doutora? Então, vamos lá. Despejo liminar é aquele que a gente faz sem ouvir a outra parte, ou seja, o locador pede e não ouve o inquilino. O juiz não ouve o inquilino e já automaticamente, em tese, nos dá aí o despejo. Então, assim, eu, locador, com alguns requisitos, eu vou lá e falo assim, eu quero que tire o locatário da casa, porque ele infringiu o contrato, ele está pagando por uma série de fatores, só que eu não quero que ouça ele, eu quero que tire ele antes de ouvir ele, depois vai ouvir ele. Esse seria o caso que poderia ocorrer o despejo injusto, porque eu não ouvi o inquilino, correto? Sim. Só que a lei, ela já se calça e fala, não, tudo bem, ainda que você tenha os requisitos, que eu possa te dar o despejo liminar, né, ele vai ter que preencher vários requisitos ali, ele preencheu, tem tudo certo para conseguir, ele precisa depositar 3 vezes o valor do aluguel em uma conta no juízo. Por quê? Em juízo. Por quê? Caso ele tenha pedido e ele esteja errado, o locador, esses 3 aluguéis ficam para o inquilino. Nossa. Então, a ideia é a proteção realmente. Se eu fizer liminarmente sem te ouvir e você tiver certo, esses 3 aluguéis são seus, tá? Então, isso é uma das coisas, mas eu já te respondo de antemão que é muito difícil o despejo liminar acontecer. Ele acontece em algumas vezes e, assim, muito provavelmente esse inquilino está errado. Sim. Dificilmente o advogado entra com o inquilino certo e o juiz fala, não era despejo. Isso não é muito difícil, nem tá? Chega o juiz. Exatamente. Então, a outra maneira é o despejo normal, sem ser liminar, ouvindo todas as partes. E aí, dificilmente, eu só não vou falar que é impossível, mas dificilmente o juiz vai ouvir o inquilino e o locador e vai falar, olha, vai dar uma decisão injusta premiando o locador e tirando o locatário. Inclusive, no despejo, é uma ação que a gente geralmente mexe com família, porque a grande maioria das locações são residenciais. Sim. O juiz preza muito pelo Instituto da Família, ele sempre olha e dá chances para o locatário. Às vezes, um locatário que nem merecia essa chance, ele dá várias chances aí para o locatário se defender, para ele ter o contraditório, ampla defesa, todos assegurados. Então, eu acho muito difícil um despejo... um despejo injusto aí por parte do... E a senhora já chegou a pegar casos de precisar, já está acionado o cliente pedir para fazer o pedido de despejo e o juiz não dá porque teria criança na casa, não teria como essas... Não, porque isso é uma pergunta que sempre me ocorre. Eu peguei esses dias, a inquilina tá grávida, a inquilina, né, tem um filho com necessidades especiais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, a lei do inquilinato visa proteger a família, mas a família da pessoa adimplente, a família da pessoa que está pagando. Certo. A pessoa que não paga o aluguel, a premissa do aluguel é uma contraprestação para você morar no imóvel. Certo. Se o juiz diz que você pode morar no imóvel sem pagar, isso seria um comodato, não uma locação, e seria injusto com o locador que ele justamente pega aquele dinheiro para utilizar. A maioria dos locadores não são grandes empreendedores que têm muitas fontes de rendas. A maioria dos locadores no Brasil são locadores que utilizam o valor do aluguel ou para alugar os seus próprios imóveis ou ainda utilizam para as contas corriqueiras, né? Eles têm aquele valor como cômputo do mês deles. Então, premiar o locatário inadimplente significa tirar do locador aquele valor mensal. Certo. Então, não.
Doutora, a gente está chegando no final. A senhora gostaria de deixar alguma consideração, tipo, algo que eu esqueci de perguntar e seria muito importante? As pessoas acho que faltou muita coisa que eu queria falar. Já estendo o convite para a próxima. Com certeza, eu acho que a gente pode, de repente, focar mais ou em locação ou em venda. Eu acho que a gente precisa falar num próximo programa sobre o parcelamento do solo, loteamentos, loteamento de acesso controlado, os municípios, como que está funcionando esse loteamento de acesso controlado, o que é condomínio, a diferença entre condomínio, as pessoas falam condomínio fechado, né? E eu acho que essa parte do parcelamento do solo, outra parte que eu acho interessantíssima que também a gente pode falar num próximo programa aí, que é a parte do Airbnb, onde se enquadra o Airbnb aí, que é as plataformas digitais como um todo, né? Eu falo Airbnb, mas quero dizer similares também, essas plataformas de locações digitais, o que elas significam para o direito. Perfeito. Então, tem muita coisa que eu gostaria de falar. Acabei me empolgando, a gente se estendeu aqui. Adorei. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que tudo que é para aprendizado é fantástico. Eu costumo dizer que quem não tem vontade de aprender, perdeu a vontade de viver. Sim. Porque aprender é tudo. Quem tem curiosidade tem paixão pela vida. Tá. E eu acho que isso é fantástico. E espero que eu tenha respondido algumas dúvidas aí dos seus ouvintes e as suas também. Sim, aprendi muito. E com certeza, quando você quiser, estou às ordens para voltar. Muito obrigada. Agradeço. Se a senhora quiser, pode usar para falar como a pessoa pode contratar, as suas redes sociais, lógico, as pessoas que conhecer melhor, pode ficar à vontade, seu espaço. Muito obrigada. Meu nome é Renata Matos. Se vocês colocarem no Google, acho que vai aparecer. Eu tenho também o meu site, que é www.jmatosadvocacia.com.br. Quem entrar lá vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Trabalho em todo o Brasil com advocacia digital, tá? E no Vale do Paraíba com advocacia presencial, tá? São José, Taubaté, Caçapava, Jacareí, Pindamonhangaba. Então, estamos trabalhando de maneira presencial nesses locais e em todo o Brasil de maneira de escritório digital, né? A gente funciona hoje com escritório digital. Depois da pandemia, a gente percebeu que o escritório ele ficou para um segundo plano. Sim, dificilmente aquela advocacia que o cliente ia tomar café com o advogado acabou e o advogado acaba indo até o cliente tomar café com ele no próprio local de trabalho, uma vez que sempre o cliente precisa do advogado no local dele, então fica mais fácil esse deslocamento. Perfeito. Então, tem o meu site e lá você vai encontrar toda a advocacia presencial e digital. Eu tenho minhas redes sociais também, @Renata J. Matos. Tenho que é o Instagram. Sim. E acho que é isso. Para contato, por favor, me sigam no Instagram. Sim. E entrem no site para conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Vale a pena seguir o Instagram dela. Eu tive a oportunidade. Instagram top. Muito obrigado a todos que estão assistindo até agora. Convido vocês para nos seguir no Instagram e assistir todos os vídeos no YouTube, que todas as quarta-feiras, às 20 horas.